A paz do Senhor, irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já, para aproveitar bastante o tempo com os irmãos, abra a sua Bíblia. Cadê o nosso menino do telão, por gentileza? Glória a Deus. Filipenses, se puder pôr a apresentação, por favor, Felipe. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, por várias restrições pessoais, eu geralmente não misturo um conhecimento científico com o conhecimento da Bíblia, mas é uma característica minha, irmãos. Mas hoje, depois de algumas conversas com a pastora Tati, a gente falou muito da questão de questões bíblicas, questões de comportamento, questões de ciência. Eu fiquei muito pensativo durante a semana, desde quando o pastor me convidou para pregar. E eu queria falar, irmãos, à luz da Bíblia, sobre emoção e razão. E o texto que eu vou usar é Filipenses capítulo 4, então os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. E eu gostaria que o Felipe, por gentileza, colocar na linguagem atual, Filipenses capítulo 4, vamos ler do 1 ao 9, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso do 1 ao 9, irmãos, prometo não ser cansativo. Diz assim, irmãos, acompanhem comigo a leitura. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Verso 2. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, irmãs na fé. 3. E você, meu filho fiel, companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repitam. Tenham alegria. Segura um pouquinho no verso 4, por favor. Irmãos, só para contextualizar antes de a gente continuar a leitura. Filipenses é uma carta escrita para um povo que vivia em Filipe. Filipe não é uma cidade, Filipe é um povoado que fica na Grécia. E aí, irmãos, Paulo, nenhuma das suas primeiras viagens, é bonito quando ele escreve, irmãos, me alegro, me sinto honrado por vocês e tudo mais. E olha o versículo 4, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. E aí, irmãos, preste atenção. Na época bíblica se escreviam cartas e até um pouquinho dos nossos irmãos chegaram a escrever carta, receber carta, ia no correio, pôr selo. A moçada não faz ideia do que eu estou falando, mas punha selo. E aí mandava o remetente, e aí via quantos dias mais ou menos chegava no tal local. Depois foi para e-mail, depois tinha um tal de pager. E hoje, irmãos, rapidamente por WhatsApp, a gente recebe a mensagem. Se a gente recebesse essa mensagem do pastor Toninho, ou do pastor Jefferson, ou de qualquer outro irmão, a gente vai entender que eles estavam bem, sim ou não? Que eles estão felizes, sim ou não? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repitam, tenham alegria. Irmãos, eu também interpretaria que eles estavam felizes. Porém, Paulo estava escrevendo da onde? Da prisão, irmãos. E aí, lembra que eu vou falar sobre emoção e razão? Paulo estava escrevendo da prisão. E mesmo da prisão, estava com o coração alegre no Senhor. Uma das palavras mais marcantes, o pastor usa com muita frequência, vem do livro de Filipenses, escrito por Paulo quando estava preso. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E olha, irmãos, olha a intimidade que Paulo tinha com Cristo. Independente do contexto, ele estava feliz com Cristo. Verso 5, por gentileza. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração de que forma? Agradecido. 7.
a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Para no 7, por gentileza. Amém, irmãos? Então, o capítulo 4 é o último capítulo do livro de Filipenses. Então, praticamente, Paulo está se despedindo daquele povo, mas ele estava ainda preso. E aí, irmãos, ele vai fazendo várias menções. Só que olha que interessante. Verso 2, por gentileza, Felipe. Verso 2, ele cita o nome de duas irmãs. E não tem nada a ver com o ciclo de oração, não tem nada a ver com as irmãs da igreja, irmãos. Ele cita duas irmãs da igreja, que fala assim, ó, Evódia e Sintique, eram duas mulheres. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Se a gente ler uma mensagem dessa, irmãos, se fosse hoje, ó, as irmãs estão se pegando na igreja, e rola no WhatsApp torto à direita, né, irmãos? Mas olha que interessante. Se eu leio isso, irmãos, é uma mensagem direta. E ele estava falando, ô Clemente, no verso 3 ele vai falar, Clemente, ajuda essas irmãs, porque está tendo ali um desencontro. Dá para entender, a Bíblia não vai, irmãos, eu procurei vários textos, a Bíblia não vai explanar mais de quem é Evódia e Sintique. Mas pelo contexto vai dizer que muito pertinente eram líderes. Porque vai no versículo 3, por favor. Muito provavelmente elas eram líderes, eram missionárias. Por quê? Olha a interpretação. Peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Então, irmãos, Paulo, ele estava cuidando ao mesmo tempo dos Filipos e ao mesmo tempo da igreja. Olhe para mim, irmãos. Uma desavença ou um enrosco ali com alguns irmãos da nossa igreja não é motivo de abandonar o evangelho, porque isso vai acontecer no casal, em casa, no trabalho, no nosso convívio. Mas a gente leva tudo para um lado espiritual, irmãos, e desavença, desentendimento vai existir. E Paulo vai advertir, ó, Clemente, ajuda essas irmãs, porque junto elas trabalharam para que o evangelho fosse, propagado e tudo mais. Só que olha que interessante, irmãos, essas picuinhas, vamos colocar no português mais claro aqui, olha ali, ó, os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Paulo mesmo assim insistia, independente do que está acontecendo, ajuda, porque todos nós vamos morar na glória, vamos morar no céu, ou está escrito no livro da vida. Paulo, irmãos, ele não deixa uma desavença, uma situação, perder a visão espiritual. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Verso 4, por favor. Felipe, 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repitam, tenham alegria. E aí, irmãos, alegria é um sentimento. Lembra que eu vou falar sobre emoção e razão? E aqui eu já queria introduzir o tema, irmãos. Paulo, ele vai falar várias vezes, irmãos, vários sentimentos, várias situações que ele demonstra emoção. E aí eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para os irmãos. Eu até anotei aqui para não perder na essência aqui. Quantas decisões erradas nós já tomamos por impulso? Por emoção. Ah, não sei o que, legal, vou comprar alguma coisa e depois me arrependo. Existe uma frase muito conhecida. Comprar o que não pode com dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer. Já viram isso aí, irmãos? E muitas vezes por impulso a gente compra, porque é uma emoção, irmãos. Alegria, euforia é uma emoção. O contrário também é verdadeiro. Muito racional demais, quantos já perderam oportunidades por ser tão racional. Ah, não vou nem me aplicar, não vou nem investir, não vou nem fazer tal coisa, porque eu sei no que vai dar. E muitas vezes deixa de acreditar e de confiar. Então, irmãos, eu queria trazer à luz da Bíblia emoção e razão. Em todo tempo, irmãos, a Bíblia vai citar exemplos sobre emoção e razão, irmãos. E aí, põe no slide, por favor, Felipe, por gentileza, que eu trouxe ali uma imagem que vai, acho que, nos ajudar a traduzir aqui um pouco dessa questão. O slide, por gentileza. Olha que interessante, irmãos, a vida cristã, se fosse só a vida terrena, parava na primeira e na segunda linha ali, ó. Se fosse só a vida terrena, o que eu sinto e o que eu penso, ponto. Só que aí entra a terceira linha ali, irmãos. E
que a vida cristã é o que sentimos, é o que pensamos e o que Deus diz, irmãos. E aí fica mais confuso ainda, irmãos. Porque imagina, se eu penso racionalmente ou eu sinto, acabou. Mas independente do que eu penso e sinto, tem alguém cuidando de nós. E aí, cadê as irmãs no coral? Deixa. Continua. Glória. Amém. Eu quase mandei a igreja, ô glória. Mas irmãos, olha para mim, irmãos. Quem deixa mesmo aqui? Vamos lá. Na hora que aperta o negócio, muitas vezes é uma canção bonita, mas a gente muitas vezes não para refletir. A gente não bota a razão no processo. Estou deixando Deus trabalhar de fato? E aí, irmãos, Filipenses vai dizer no verso 7 lá, que a gente põe o versículo 7, por gentileza, e ele vai ser o versículo de todo o texto nosso. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o nosso coração, sentimento, emoção, e a nossa mente, que é a razão. O coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo, irmãos. A Bíblia vai ser enfática, irmãos. Deus vai cuidar do nosso coração e nossa mente se a gente deixar. Porque existe o processo do livre-arbítrio, né? Que a gente pode tomar a decisão do jeito melhor que qualquer um acha que pode tomar. Volta para o slide, por gentileza. Os irmãos estão comigo? Amém, irmãos? Prometo que vou ser rápido. Pode passar o slide, por favor. E aí, irmãos, olha que interessante. Não sei se dá para ler aí os irmãos, eu deixei talvez um pouquinho pequeno. A emoção vai dizer: reaja, fuja, ataca, desista. Outra razão, não, analise, calcule, planeje. E Deus só vai fazer isso aí para nós. Confia, creia, obedeça e espera. E aí, irmãos, a maturidade, até coloquei, a maturidade começa quando a vida interior se rende ao Espírito Santo, irmãos. Porque já não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus, irmãos. O Arnaldinho falou isso bastante no começo também. Pode passar o slide, por favor. E olha que interessante, irmãos. Agora, o que é emoção? Tá, irmãos? Está falando de emoção. O que é emoção, irmãos? É um sentimento. Quem tem medo de barata aqui, irmãos? Ah, Marcos, eu pensei que você não ia levantar a mão. Só vi a irmã levantando. O Marquinhos foi... honrou aí, Marquinhos. Isso mesmo. Irmãos, viu uma barata. Geralmente as irmãs fazem o quê? Ah! Grita, não é assim? Um pouquinho pior, né? Isso é uma emoção, irmãos. É medo. Ou outros, fobia. Elevador, quem tem medo de elevador, irmãos? Fica clausurado ali, alguns irmãos. Tem medo de elevador. É uma emoção. Ou seja, deixa eu traduzir, emoção é um sentimento que gera uma expressão. Já viu quando você vê uma pessoa de longe, que faz tempo que você não vê, você vai esperar de braço cruzado? Você vai ver, nossa, o irmão, e vai sorrir. Um coração, como que é a palavra, pastor? Um coração alegre, formoseia um rosto. Um coração, um sentimento alegre, formoseia o rosto. Quando você convive muito tempo com o irmão, se o irmão chegar com uma cara mais fechada, a gente vai interpretar que o irmão não está num bom momento. Eu consigo, pastor, desculpa a liberdade, eu consigo saber quando o pastor está aqui na frente aqui, ou feliz, alegre, ou talvez com dor, alguma outra questão, uma preocupação. Eu consigo, não sei, lógico, é o pastor Jandir, os pastores aí que estão junto com o pastor, com certeza. Mas eu, pelo pouco de convívio que eu tenho com o pastor, já há muitos anos, melhor dizendo, se o pastor subir, porque assim, irmãos, a emoção se transpassa ela, é um sentimento. E aí, o que a Bíblia vai dizer, a Escritura vai dizer, irmãos? A Escritura mostra pessoas reais vivendo modos de alegria, tristeza e tudo mais. Eu até deixei um versículo ali, pode, por favor, no Salmo que está escrito aí, por favor, por gentileza. E ainda é um hino, né? Porque te abates, ó minha alma, perdendo. Amém, senão vai virar culto de louvor aqui, irmão. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito, irmão? Não é poesia, irmãos. Isso aqui é realidade. O salmista, os 150 salmos, a grande maioria escrito ali, né, por pessoas que estavam vivenciando situações. E aí o salmista coloca ali: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei, Ele é meu Salvador, meu Deus. Irmãos, é emoção. E não tem nada, não tem nenhum problema, irmão, sentir.
Chorar tem algum problema? Não, irmãos. Sentir alegria, sentir tristeza. Há alguns teóricos que dizem que a vida é como roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, mas sempre para frente, sempre rodando, irmão, sempre andando. E aí, volta o versículo, volta o slide, por favor, irmãos. Então, o medo, a alegria, a euforia faz parte da nossa vida. Então, a emoção é natural. Eu vou trazer um exemplo muito prático para os irmãos entenderem. Ângelo, traz na Bíblia, passa por favor. Jesus, irmãos, manifestou vários momentos das emoções. Eu deixei em caixinha pequena aí, eu não sei se os irmãos vão perceber ali, mas está escrito tristeza, irmãos. Lá no Getsemane, quando ele estava para ser crucificado, ele falou, a minha alma, né, quer ver, até anotei aqui para ser mais rápido. A minha alma está profundamente triste. Jesus sentiu tristeza e é normal sentir, irmãos. O problema é manter-se triste, aí a gente tem que tomar cuidado. Pedir oração, pedir acompanhamento, né, de profissionais, porque permanência é uma coisa. Um dia triste, outro dia alegre, é parte do processo. O segundo ali, compaixão. Lembra quando Jesus atravessou o mar para descansar, e aí o pessoal seguiu ele, foi a primeira multiplicação de pães e peixes. E aí Jesus viu aquela multidão sedenta, Jesus teve compaixão, ou seja, teve piedade. Ele viu e falou, nossa, mas como essas pessoas me seguem? Ele teve compaixão. Alegria, irmãos. Lucas 10, 21, Jesus vai dizer lá, quando ele escolheu os 70, ele ficou alegre, porque ali começava a missão do evangelística, então ele estava ali escolhendo os 70, a gente vai propagar o evangelho. Indignação, irmãos, tem vários versículos sobre indignação, mas ali especificamente, Marcos 3, 5, eu estou indo rápido por conta do tempo, Marcos capítulo 3, verso 5, Jesus se indigna, porque tinha um paralítico ali, se não me engano ele tinha uma mão mirrada, se eu não estou enganado nessa passagem, e aí ele estava na porta do templo pedindo ajuda, só que os judeus ali, muito formais, os fariseus, os saduceus ali, muito formais, no sábado não se trabalha, e aí Jesus deu uma dura, depois os irmãos podem ir lá em casa, Jesus deu uma dura nos fariseus ali, só porque é sábado, vão trabalhar, em outras palavras, vão trabalhar, Jesus vai lá e cura, então Jesus ficou indignado. Lá também no templo, quando Jesus lá vê as pessoas vendendo e comprando dentro do templo, Jesus estava bravo, Jesus ficou indignado. Verso ali, irmãos, João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou quando recebeu a mensagem que o seu amigo Lázaro tinha morrido. Então, irmãos, percebam que a emoção faz parte da vida, irmãos. E aí eu faço a seguinte pergunta, um animal sente emoção, na opinião dos irmãos? Sim ou não? Porque a emoção é da alma, irmãos, não é do espírito, é da alma, é do corpo, é físico. Já viu já vi vários vídeos tristes quando o dono de um cachorrinho falece, ele fica perto do túmulo, ele fica perto ali da ocorrência. Já vi vários vídeos, é triste, irmãos. Então, sentimento, emoção, irmãos, é do ser humano, não é do mundo espiritual. Até para a gente não espiritualizar. Eu estou triste, vou orar. Deus vai ajudar você a vencer essa permanência. Mas desde que eu esteja triste por motivos óbvios. Eu vou lá, enfiei o pé na jaca, magoei alguém, entristeci alguém. Eu vou ficar triste e Deus vai me perdoar. Não, você que tem que ir lá e pedir perdão. Só para a gente não misturar as coisas, porque a emoção, irmãos, é física, é do corpo humano, é terrestre. Não tem a ver com o mundo espiritual. Só para os irmãos, eu estou triste, mas depende de uma ação, irmãos, a gente tem que agir. Então Jesus, irmãos, até deixei uma frase muito bonita ali, ó. Jesus teve emoções profundas, mas não perdeu o governo interior, não perdeu. E aí o que acontece, irmãos? O que é depressão geralmente? Uma das doenças do século, porque agora é ansiedade. É tristeza profunda contínua, aonde a gente não consegue visualizar alguma coisa melhor ou que vai solucionar. E Jesus, irmãos, vivenciou tudo isso, mas ele não deixou ser governado por isso. Então observe a sua vida, irmãos. Fique mais próximo de Jesus, porque mais próximo de Jesus, mais longe da tristeza, mais longe das fraquezas. Vamos mais rápido, passa o slide, por favor. E aí agora eu chego na razão, irmãos. O que é razão? Então a emoção é um sentimento, tristeza, alegria, raiva. O que Cordal Dia até disse aqui,
Quando nasce o matinho lá, Arnaldo, dá raiva? O Arnaldinho ficou bravo aqui com o matinho que cresce lá, dá raiva, ele falou. É um sentimento, irmão, é uma emoção e tá tudo bem. Bateu uma enxada lá, já resolveu, já tranquilizou o coração, da glória a Deus. Então, irmãos, é emoção, é uma reação. Só que a razão é o oposto, é o inverso, irmãos. Vamos na razão. O que a psicologia diz sobre razão, irmãos? Deixei aqui para os irmãos acompanhar comigo. É a capacidade mental de pensar, analisar fatos e tomar uma decisão tecnicamente lógica. O animal, irmãos, ele age por instinto ou por razão? Por instinto, irmãos. Ele precisa sobreviver, ele vai atacar, ele vai fazer por instinto. Tem aqueles que são treinados, aí a gente faz uma observação. Mas se não for aqueles treinados, irmãos, é instinto, puramente instinto. O que a Bíblia vai dizer em relação à razão? Eu até trouxe um texto, coloca por favor o texto que está aí, ô Felipe, por gentileza. Tem um texto aqui, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Pessoas aleatórias, pessoas que vivem por emoção, de qualquer jeito. Mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança do que, irmãos? Mente, capacidade de pensar, analisar. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável para Ele. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia é clara também, irmãos. A fé, e aí eu não vou entrar nesse debate, isso aí serve para um outro momento. Se a fé é emoção ou se é razão. Para mim, a fé é razão, irmãos. E tem a parte emocional, mas para mim é razão. A partir do momento que eu decido servir a Cristo, acreditar nas promessas, irmãos, eu tenho clareza que Ele vai cumprir no tempo dEle. A gente cantou aqui, deixa, irmão, deixa Ele trabalhar e tudo mais. Para mim, fé é razão, por mais que eu não veja, por mais que a ciência não consiga comprovar. Fé para mim, irmãos, é razão. Eu decido, irmãos. Eu não sou como alguns que vão por movimentos. Ah, vamos lá que vai ter um movimento, legal, uhul. Daqui a pouco vai ter outro movimento, uhul. E não para refletir que Cristo, irmãos, é a razão, racionalidade de a gente estar aqui servindo a Ele. Os irmãos estão comigo, amém? E aí, irmãos, olha que interessante, eu me lembro de um exemplo muito prático, para os irmãos entenderem o que é fé e razão. Eu lembro de uma colega de trabalho, que não trabalha mais comigo, mas eu lembro de uma colega de trabalho que falava assim, nossa, eu fui num culto XYZ, eu senti um arrepio gostoso. E aí, a vida continuou como se qualquer outra coisa fosse. Só que, irmãos, a fé não é arrepio. A fé é vivência, irmãos. É experiência tanto positiva quanto negativa. Paulo preso ali, mas permaneceu firme, irmãos. É razão. Porque se fosse emoção, eu estou preso aqui mesmo. Agora ferva, agora esses irmãos vão caminhar sozinhos aí, porque eu estou preso. Irmão, não. Fiquem firmes, se alegre. E ainda ajuda aquelas irmãs que estão no trabalho. Paulo falou isso, irmãos. Põe no slide, por gentileza, Felipe. E aí, irmãos, então a razão ela é objetiva, você tem que ter clareza das coisas. É a capacidade de analisar. Eu, na semana passada, que Vanessa, está no cantinho lá. Cadê quem estava Quem que estava na semana passada aqui dos juniores? Cadê? E aí, irmãos, foi interessante. A Aninha tá lá no fundo, levantou a mão. Eu vi a Aninha, você estava lá. Estava a Thalita, estava alguns lá comigo. E aí, irmãos, eu perguntei para eles o que é ter visão espiritual. E aí eles falaram, como que eu sinto Deus, melhor, a mensagem era visão espiritual, mas como que eu sinto Deus? E eles falaram, irmãos, chorando, arrepiando, se alegrando. Eu não lembro mais, você lembra mais, Vanessa? Se alegrando. Eu lembro que falaram várias questões, irmãos, de cunho comportamental, e eu fiquei feliz. Só que eu fiz uma observação para eles, irmãos, que pode não estar acontecendo nada, mas a minha fé diz que Deus está aqui. Eu não estou vendo ninguém falando em língua aqui, mas eu tenho certeza que Deus está aqui, irmãos. Eu não estou vendo nenhum anjo voando aqui, mas eu tenho certeza que Deus está aqui, irmãos. Para mim a fé é razão, irmãos. Eu não preciso sentir, eu preciso crer, irmãos. E crer eu preciso ter, eu tenho razão, irmãos. Para mim a razão é, Cristo está aqui, irmãos. Ah, ninguém deu glória, eu vou embora triste hoje, pastor. Não vi ninguém pulando num pé só, não vi ninguém falando língua, eu vou embora triste. Irmão, eu vou embora tranquilo, porque a palavra é dele, irmãos. Essa reunião aqui é dele, irmãos. Esse povo aqui é dele, irmãos, eu estou tranquilo. Para mim a razão é isso, irmão. Mesmo não acontecendo nada, eu sei que Deus está aqui nesta reunião, irmãos. Mesmo que eu não sinta e não veja, não tenha arrepio, não tem nada.
Mas se tiver um arrepio é glória, né, irmãos? Se tiver uma língua é glória, né, irmãos? Se tiver uma lágrima no olho é glória, né, irmãos? Bênção, glória a Deus. Isso mesmo, Thomas, glória a Deus. A emoção reage rápido, irmãos. É instantâneo. Já viu, irmãos? Quem já tomou um choque na vida aqui? Tomar o choque, irmãos, antes de você pensar que tomou o choque, você já tem uma emoção ali. Eita, que dor. Aí você você desliga energia, não sei o que, e vai fazendo o processo natural. Isso é emoção. A razão é, vou desligar porque eu sei que eu vou tomar um choque. E aí, irmãos, vocês percebem que vai equilibrando ali. Pode passar, por favor, para eu caminhar? E aí, irmãos, agora eu vou entrar numa parte que eu falei o que era emoção e razão. Razão é objetivo, analisar, ser prático. Emoção é sentimento. Só que, cuidado, irmãos, viver só pela emoção tem os seus riscos. Viver pela razão também tem os seus riscos. E aí a gente vai terminar depois com o versículo inicial, mas só para os irmãos traduzir. Que a gente precisa ter o equilíbrio na vida, irmãos. Se a gente não tiver emoção, o culto fica assim, irmãos. E aí parece robô. Mas só também, se tiver só razão, fica assim. Se tiver só emoção, também fica um culto. E aí sai da porta para fora. Sabe aquela coisa? E aí, irmãos, cuidado. E aí eu trouxe alguns versículos que vai nos ajudar a interpretar aqui o cuidado, irmãos, com a euforia, com a emoção, sem a gente conseguir equilibrar. Ali está escrito em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Põe, por favor. 1 Reis, olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos, cuidado com a euforia. Com a euforia é no sentido de ser pelo impulso. Antes de ler aqui, olha para mim, irmãos, todo mundo conhece Elias, amém? No capítulo 18 vai dizer, irmãos, uma das batalhas mais, assim, talvez épicas do Velho Testamento. Vou falar épicas porque tem várias situações ali que acontecem que parece até cena de filme. Que Elias, irmãos, ele chega a ser debochado, ele chega a ser, presunçoso. Até anotei aqui no verso 18, 27, vai falar assim, continue clamando os seus deuses aí, parece que eu não ouço. Continue, ele foi debochado. Ou seja, ele deixou a emoção traduzir ou passar à frente de um momento que era uma batalha espiritual. E aí, irmãos, um capítulo depois, foi para o deserto Elias, depois de ele ter ganhado a batalha. Andando um dia inteiro, parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade do que, irmãos? No dia anterior, irmãos, ele botou todo mundo para correr, queimou tudo e foi vencedor no outro dia. Estava querendo morrer, irmãos. Vivendo só pela emoção. Só pela emoção não, vivendo uma parte emocional da sua vida. Então cuidado, irmãos. Hoje a gente pode estar aqui, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus e tudo mais. Amanhã a gente vai estar talvez num momento tão bom. E está tudo bem, irmãos. A gente vai vencer. E aí a Bíblia vai dizer assim, então orou, chega. O Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Olha que oração é essa, irmãos. Oração de derrotado, entregando os pontos. Quem talvez já não fez essa oração, irmãos? Quem talvez já não fez essa oração? Senhor, não aguento mais, me leve e tudo mais. E Deus, pela sua misericórdia, está nos sustentando aqui, glória a Deus. E aí vai dizer alguns versículos depois, que Deus chegou para ele. O que deu, pastor, para ele? Alimento, certo, pastor? Ainda deu uma ajuda ali para ele. Calma, rapaz. Come isso aqui, se alimenta, descansa. E com esse alimento ele caminhou quantos dias? 40 dias. E continuou a caminhada. E vai ter momento, irmão, que Deus, Jesus, enfim, vai falar nada, irmãos. Só falar, calma, espera, deixa eu trabalhar do meu jeito. Glória a Deus. Cuidado, irmãos, viver com emoção e se tomar decisões precipitadas pela emoção. Porque senão você vai quebrar a cara, irmãos. Então espera. Deixa Deus trabalhar no momento certo. Amém. Próximo, volta no slide, por favor. Vou trazer mais 2 exemplos e vou concluir para não cansar os irmãos. Pode passar, por favor. Entusiasmo não é fé. Estou no culto aqui, glória a Deus, estou cheio de fé, irmão. Não, está dizendo que eu estou alegre com Cristo. Na balada tem muita gente eufórica, irmãos. Fé, o Arnaldinho já disse aqui. Fideísmo, diferente de fé, certo, Arnaldinho? Então eu posso pular aqui, eu posso chorar aqui, eu posso estar triste aqui, mas eu tenho fé. E aí, irmãos, Pedro estava ali com Jesus, glória.
Põe ali Pedro, por favor. Não tá, acho que não está aí, né? Pedro capítulo... Cadê Pedro? Cadê Pedro aqui na minha... Pedro capítulo... Mateus capítulo 26, verso 33. Pedro, irmão, falou, não, eu não vou negar o Senhor. Não, eu estou contigo. Eu nunca vou abandonar o Senhor. Mesmo que todos abandonem. 35, por gentileza. Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que tenha de morrer com o Senhor. Verso 70. Verso 70, vamos lá para o finalzinho já. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu nem sei do que eles estão falando, não sei nem quem são esses caras aí. Jesus? Lógico, tradução minha, tá, irmão? Não vai falar que está na Bíblia, não. Mas está na Bíblia lá, que perguntaram, ô Pedro, você não é aquele que anda com aquele rapaz lá, o Jesus? Eu não sei nem do que você está falando. 25 versículos anteriores, ele falou, não nego não. 25 versículos depois, não sei nem o que é. Porque muitas vezes, irmãos, e eu sou testemunha disso, o Arnaldinho, não sei se você sabe contar quantas vezes aceitei Jesus, umas 10 pelo menos, que eu aceitei Jesus lá meio, gostoso. Ia embora do culto, jantava na casa do Arnaldinho, benção, glória a Deus. Eu aceitava Jesus para jantar, mentira. Eu aceitava Jesus, era aquela coisa gostosa, irmãos. Mas nunca me arrependi. O Gilmão já conhece a história, estou cansado de falar. Numa escola dominical, certo, pastor? O pastor profetizou que eu seria um campeão de Jesus. À noite aceitei Jesus. E são 24 anos no caminho, irmãos, glória a Deus. Porque fé, irmãos, é persistência. Não é afobação, não é só euforia. É razão, irmãos, o evangelho é razão. Os irmãos estão comigo, amém, irmãos? Então cuidado, irmãos, viver só na emoção, viver só na alegria. Porque na hora que apertar, na hora que Jesus não está mais comigo. E aí eu volto, como diz a palavra, comer as bolotas do porco. Cuidado, irmãos. O evangelho é razão, não dá para viver só na emoção. Só que, irmãos, eu prometo, mais uns minutinhos, irmãos. Só que viver só da razão também é complicado. Volta para o slide, por favor, irmão. Então assim, irmãos, viver também pela razão, pode passar, por favor. Viver pela razão também é complicado, irmãos. Tomé, o maior exemplo. Eu não sei se os irmãos sabem, Thomas do inglês vem Tomé, não sei se os irmãos sabiam. Então, Thomas do inglês para o português é Tomé a tradução. A Priscila que falou também, nem sabia. Se ela estiver mentindo, os irmãos depois... Mas Tomé, irmãos, todo mundo se alegrando, Jesus ressuscitou. Daqui a pouco ele chega, vai no versículo, por favor, João 20. Então os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor, todo mundo alegre, glória, todo mundo entusiasmado. Nós vimos o Senhor. E Tomé respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, se eu não tocar, eu não acredito. Irmão, cuidado, viver só na razão. Se entrar um paralítico agora, pela ciência não vai, irmão. Pela emoção não vai, mas vai pela oração, amém, irmãos? Então eu tenho que acreditar também, cuidado, irmão, a gente não misturar as coisas, só razão. E aí ele falou, se eu não tocar, não acredito. Então assim, ele não sentiu, ele não percebeu que a euforia daqueles irmãos ali estavam alegres, porque viram de fato. E aí ele falou, não, se eu não tocar, não quero nem saber. Vai, por favor. Então, irmãos, cuidado com muita racionalidade. E aí o ápice, irmão, da racionalidade, no meu entendimento. Olha como o mundo é ignorante. Vai no João capítulo 3, verso 4, por favor. E vou concluindo já, caminhando para o final, para não cansar os irmãos. Chegou ali pregando, necessário nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Irmãos, ele não tinha entendido a mensagem. Ele não tinha entendido, Heitor, a mensagem. Que nascer de novo não era nascer de uma virgem. Ele fala ali, pode nascer de novo, será que ele pode voltar para a barriga de uma mãe e nascer outra vez? Pode. Era tão racional, porque ele não tinha essa parte espiritual, ele não tinha o conhecimento. Então, irmãos, cuidado com a racionalidade no cristianismo. Já viram muito também aquela frase que também existia muito? Não, a minha teologia é o joelho. E aí também o outro, não, tem que estudar a Bíblia, esse negócio de pular no reteté também não é de Deus. Irmãos, cuidado, a gente tem que equilibrar, irmãos. Se eu estiver alegre com o Senhor, como o pastor sempre faz, dá aqueles pulinhos. Mas também, irmãos, cuidado para também não só ser isso, porque o evangelho é muito maior, a salvação é muito maior, o reino é muito maior, irmãos. Então,
eu vou caminhando para chegar no fim. Cuidado, irmão, a gente ser muito racional para as coisas, ou também muito eufórico para as coisas. O evangelho, irmãos, ele é racional, mas ele também é sentimento. Jesus foi o maior exemplo. Passa o slide, por gentileza, ô Felipe. E vou caminhando aqui para o final. Pode passar mais um, por favor. Caiu? E aí, irmãos, olha que interessante. No Getsemane, Jesus ali, ele teve uma angústia. E ao mesmo tempo ele foi racional, irmãos. Ele sentiu. Só que ao mesmo tempo ele foi razão. Põe no Lucas 22:42. E eu concluo por aqui. Tinha mais algumas coisinhas, mas... Lucas 22:42, por gentileza. O Senhor respondeu... Não, Lucas 22:42, por gentileza. Está no 12, é 22. Glória a Deus. Jesus no Getsemane, todo mundo já conhece a história. Lá nos seus momentos finais, sentindo angústia. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ele sentiu, irmão, mas ele estava na razão ali no sentido. Se eu abandonar agora e voltar para trás, tudo aquilo que Deus, tinha para fazer com a humanidade, não ia se cumprir. Então ele falou assim, se a minha missão é essa, eu vou cumprir. Então, irmãos, perceba que muitas vezes o meu sentimento, ele não vai ser a resposta de Deus. Eu tô triste. E aí Jesus vem e fala, ânimo, levanta, eu estou contigo. Não, mas Jesus, eu quero um carinho. Levanta, ande, estou contigo. Então muitas vezes o sentimento vai ser contrariado, irmãos. Porque o Senhor, ele tem um compromisso conosco para nos fazer firmes até a glória. Nem que seja chorando, seja sofrendo. Ainda que, como diz o louvor, para te servir, Senhor, eu tenho que chorar. Te servirei contigo até... Enfim, irmãos, o evangelho é isso. Eu posso não estar bem, mas eu continuo caminhando. Pode estar tudo dando errado, eu continuo caminhando. Mas eu não estou legal, eu continuo caminhando, irmãos. Mas está difícil, todo o cenário, a razão vai dizer que está difícil. Mas eu continuo caminhando. Amém, irmãos? Passa o último slide, por favor, que eu acho que eu concluo agora. Por gentileza. Glória a Deus. Pode passar, por gentileza, e concluo aqui, irmãos. Pode passar mais um, vou cortar isso, por favor, pode passar. Pode passar, por favor. E aí eu termino com essa frase e a gente vai ler o versículo inicial. A maturidade cristã não é sentir menos. Agora o irmão falou de emoção, eu vou ficar mais sério. Ou nem pensar mais. Tipo, não, agora eu estou mais... permitir que o Espírito Santo, tem um S a mais ali, governe aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Quando a gente entrega, irmãos, o nosso sentimento e a nossa razão ao senhorio de Deus, irmãos, as coisas vão caminhar, irmãos. Mas enquanto o sentimento for maior, ou quanto a minha racionalidade for maior, a gente vai perder a oportunidade, a gente vai viver choramingando, a gente vai perder, irmão, várias oportunidades que Cristo, irmãos, pode nos iluminar. E aí eu vou concluir agora, irmãos, volta em Filipenses 4:7 e concluo aqui. Vamos pegar o que o apóstolo Paulo falou, irmãos, para os irmãos de Filipe, ou seja, os filipenses. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração, o seu sentimento, a sua emoção e a mente de vocês, pois todos vocês estão unidos com Cristo. Irmãos, leve esse versículo para casa e no seu coração. Quando tiver um momento triste, chateado, entregue na mão do Senhor. Quando tudo estiver caminhando ruim, todas as evidências estiverem sendo ruim, vai dar ruim na cabeça, entrega a Cristo, irmãos. Entrega o seu sentimento, entrega a sua racionalidade, tudo ao senhorio do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando sentir alegre, alegre. Quando sentir triste, triste. Mas lembre, irmão, tudo que nós fazemos aqui, todas as coisas são permissão do Senhor. E o maior exemplo disso, Paulo escrevendo preso, irmãos. E ele falando, não, guarda o seu coração, sua mente. Não é o local que você está, irmãos. E sim, aonde está o seu coração e a sua mente. Você está em Cristo? Pode ser na prisão, pode ser igreja, pode ser no trabalho. Não estou vendo o irmão navega aqui mais uma vez. Irmão, passei um negócio no trabalho que eu estou triste, irmão. Falei, mas guarda o seu coração, irmão, não peca.
Porque não é onde você está, irmãos. Se o seu coração e a sua mente está em Cristo, aí, irmãos, guarda, que Ele vai ajudar a gente a passar por esses momentos difíceis. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.